Olá a todos e bem-vindos ao podcast AP Físio. Comigo tenho hoje a atual presidente do CDN da AP Físio, Maria João Bigode, e o ex-presidente do CDN da AP Físio e atual presidente do Conselho Fiscal da AP Físio, Adérito Seixas. Olá a todos, olá Maria João, olá Adérito, obrigado por estarem presentes, obrigado por terem aceito o convite. E podemos começar aqui pela Maria João. Se quiseres apresentar, falar um bocadinho sobre ti, força. Ok, então, pronto, enquanto atual presidente, a minha lista só entrou agora este ano, no final de abril, portanto ainda é muito, muito recente. Eu sou fisioterapeuta desde 2011, estou atualmente a exercer em prática privada, gosto especialmente da área de dor crónica, mas também colaboro com o grupo de envelhecimento da AP Físio, o grupo de interesse de envelhecimento da AP Físio, e mais. Sou da zona de Lisboa também, pronto, a nível de localização geográfica, e acho que é só. E agora temos o Adérito. Olá Adérito, mais uma vez. Neste caso, para quem te quiser conhecer, aliás, para quem não te conhece, podes fazer uma breve apresentação também de quem é o Adérito. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É uma estreia nesta questão dos podcasts. Pronto, então eu sou o Adérito Seixas, sou fisioterapeuta desde 2001, estou ligado à associação já há bastantes anos, embora em termos associativos fiz apenas parte dos órgãos sociais de 2019 a 2022. Sou fisioterapeuta que atua em prática privada, embora a minha atividade profissional seja principalmente a nível do ensino superior no Porto, e também trabalho bastante na investigação, também é uma área que me dedico bastante tempo. Obrigada, Adérito, obrigado, Maria João, por esta breve introdução. Neste caso, nós temos hoje aqui o ex-presidente do CDN da AP Físio e a atual presidente do CDN da AP Físio, para também conseguirmos esclarecer um pouco daquilo que podemos esperar da atual direção, fazendo igualmente a ponte entre aquilo que foi o passado e aquilo que será o futuro da AP Físio. Daí termos também o Adérito presente, que teve um trabalho excepcional anteriormente na AP Físio, e traçar igualmente um ponto de situação daquilo que foram as conquistas do anterior mandato e aquilo que é já o trabalho desenvolvido pelo novo grupo, ainda um pouco na sombra, mas que está a ser desenvolvido. Passaria então agora a uma questão à Maria João. Maria João, acho que gostaríamos todos de saber qual é que foi então a tua principal motivação para a candidatura como presidente da nova direção da AP Físio. Olha, muito sinceramente, eu não tinha pensado em assumir o papel de presidente. A minha ideia era só constituir lista. E isto surgiu num contexto em que haviam algumas dúvidas do papel da fisioterapia, o que é que o papel da AP Físio, digo, o que é que a AP Físio iria fazer, e algumas incertezas em relação ao futuro. E eu confesso que fiquei com alguma pena da ideia de interromper a história, que tem mais de 60 anos. Achei que era triste, especialmente agora que eu colaboro, como tinha dito, no grupo de interesse de envelhecimento. Olhar para uma associação com tanta história e encará-la como já passou o período útil de vida dela, não fazia sentido para mim. Então, achei que era importante recalcular o nosso papel da AP Físio, mas teria muita pena de finalizar, de ver a AP Físio finalizar, e sabia que não havia grande interesse em candidaturas novas. Fiquei com muita pena, o Adérito não pôde continuar por motivos de incompatibilidade, isso deu-me uma pena muito grande, e decidi convidá-lo à mesma para a minha lista, mas infelizmente ele não poderia assumir o papel que eu depois tive de assumir. Mas pronto, esta foi a minha principal motivação, era não interromper a nossa história, sem dúvida. Falando então em história, já que a AP Físio tem uma longa história e anteriormente tivemos um mandato também igualmente com grandes conquistas, perguntava também ao Adérito quais é que considera que tenham sido os momentos mais importantes e mais decisivos durante o seu mandato, o mandato anterior da AP Físio. Esta é uma questão bastante complicada para eu conseguir responder, mas vou tentar enumerar algumas situações que realmente considero importantes por vários motivos.
O período em que estive à frente da AP Physio ficou marcado, sem grandes dúvidas, pela pandemia de Covid-19. Algo que para mim foi mesmo muito importante foi o trabalho extraordinário que as pessoas acabaram por dar à associação para dar resposta a esta situação. A AP Physio criou um hub de informação para profissionais e para a comunidade que implementamos no site da AP Physio. Numa altura em que a incerteza, tanto por parte dos profissionais de saúde como por parte das pessoas, era enorme, e os fisioterapeutas sentiam muita dificuldade em encontrar respostas para as questões que se iam apresentando no dia-a-dia, a AP Physio acabou por disponibilizar esta informação, com as orientações que eram possíveis relativamente ao exercício profissional, mas também para o público em geral, né? Também acaba por ser importante, as pessoas viram-se de repente sem a possibilidade de ir fazer tratamento com o seu fisioterapeuta em termos presenciais. Então acabamos por procurar demonstrar que era possível manter o apoio dos fisioterapeutas, ainda com alterações à forma tradicional de intervenção, recorrendo, por exemplo, a ferramentas de telefisioterapia. Apesar da pandemia ter consequências negativas enormes, não podemos negar isso, a AP Physio acabou por aproveitar, de certa forma, esta oportunidade para mostrar a importância que a fisioterapia tem, não só neste contexto, mas em todos os contextos. E neste sentido acabamos por defender e promover a importância da fisioterapia nas suas diferentes áreas. Claro que demos algum destaque para a fisioterapia cardiorrespiratória, incluindo na atuação nas pessoas afetadas pela Covid-19, mas também atuação a nível da saúde mental, no envelhecimento, com intervenções nos meios de comunicação social, com a elaboração de tomadas de posição, com comunicações para o Ministério da Saúde, para a Direção-Geral da Saúde, para o Programa Nacional das Doenças Respiratórias, por exemplo, para a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva, entre outras, que acabam sempre por estar disponíveis no website para quem quiser consultar. Mas eu gostava de salientar esta questão da resposta nacional em medicina intensiva para a Covid-19, porque durante a consulta pública do documento, que era algo parecido com a proposta de rede nacional para a especialidade hospitalar de referenciação de medicina intensiva, o documento não contemplava sequer a menção ao número de fisioterapeutas, não falava de fisioterapia. E a AP Physio, com a ajuda de um grupo de profissionais do terreno, até bastante alargado, acabou por criar um contributo importante que enviamos na altura de consulta pública, e este documento, que não falava de fisioterapia sequer, acabou por ser modificado porque a própria comissão que elaborou o documento reconheceu a importância da fisioterapia neste contexto e recomendou que a fisioterapia estivesse presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um rácio de um fisioterapeuta para 6 a 10 camas, o que é importante, para mim foi uma das coisas mais importantes que nós vimos, porque foi ali um reconhecer da nossa importância que aparentemente nem existia, né? Nós nem trabalhávamos nas unidades de cuidados intensivos. Para além disso, esta atividade toda que nós fomos desenvolvendo em termos de intervenção foi reconhecida também pela DGS, por exemplo. Eu acho que eu pelo menos gosto de acreditar que sim, porque a DGS acabou por convidar a AP Physio a participar na elaboração da orientação para os cuidados de reabilitação respiratórios e domiciliários na altura da Covid-19, foi algo muito importante, e na elaboração da norma para a condição pós-Covid, que é o termo adotado pela DGS para a Covid longa. Portanto, estas questões podem parecer pequenas, mas não são, porque até à data a AP Physio não era propriamente envolvida nestas atividades, e penso que o trabalho dos grupos de interesse, das pessoas que colaboraram com o CDN, do CDN, acabou por ser reconhecido neste sentido. Gostava também, se eu alongar um bocadinho, mas gostava também de dizer que acabamos por consolidar a marca qualidade reconhecida da AP Physio, né, porque nós temos um grupo de trabalho da qualidade, e acabamos por finalizar um documento que eu considero muito importante, são os padrões da qualidade em fisioterapia, que são um referencial para a avaliação da qualidade de unidades de fisioterapia, e estes padrões de qualidade foram desenvolvidos com o objetivo de servir como um referencial de requisitos, por assim dizer, para a gestão e avaliação da qualidade organizacional das unidades de fisioterapia. Com a edição deste referencial, nós pretendíamos
proporcionar às unidades de fisioterapia um instrumento que lhes permitia, por um lado, avaliar o grau de implementação de boas práticas de prestação de cuidados de fisioterapia e das boas práticas organizacionais. Este documento é o resultado de anos de trabalho, portanto isto começou bem antes de eu estar ligado aos órgãos sociais da APFísio, apenas tive a felicidade de ajudar a finalizar este trabalho que também considero muito importante. Obrigada, Dérito, obrigado pela explicação. Neste caso, foi extensa, mas acabou por ser importante para também percebermos a extensão daquilo que foi num curto espaço de tempo, num curto mandato, com um grande desafio que foi o estado pandémico que todos vivemos. A APFísio conseguiu estar na comunicação social, conseguiu estar naquilo que são os planos nacionais de saúde, conseguiu estar praticamente no panorama nacional naquilo que é a saúde, e acho que isso também se deve muito à equipa que estava na altura na APFísio e que tomou também depois o exemplo e que levou também a Maria João a querer criar uma lista. Neste caso, passo agora para a Maria João novamente e pergunto o que é que a Maria João tem como prioridades e os maiores desafios que vais antecipar naquilo que vai ser o teu mandato. Ora bem, é assim, nós estamos na sombra, como tu estavas a dizer, e ainda somos uns bebés ao lado do trabalho que a APFísio foi fazendo até agora, mas as nossas principais preocupações era sem dúvida o primeiro o económico, ou seja, era a subsistência da associação associada ao facto de, sem os seus associados, e a necessidade de termos associados, e o que é que os associados pensam de nós é, sem dúvida, das nossas prioridades, que curiosamente nós já conseguimos parcialmente resolver, que é bom, já começámos a contribuir nesse ponto, tornar a APFísio mais sustentável, era esse um dos nossos principais objetivos. Depois, sem dúvida, continuar a contribuir para a comunidade de fisioterapeutas, que é uma coisa que já foi sempre, a APFísio sempre fez. O nosso principal alvo são os fisioterapeutas, portanto não é a população-alvo diretamente, são os nossos colegas. Isso é simplesmente continuar a trabalhar. Isso envolve um certo equilíbrio entre duas coisas, que é o que é que os fisioterapeutas procuram a título individual e como é que nós visualizávamos como deveria ser a fisioterapia, seguindo o caminho traçado pelas a melhor evidência científica disponível, uma prática centrada na pessoa e organizações como a World Physio, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ou seja, seguir essas diretrizes e esse equilíbrio entre estas duas coisas, não é? Aquilo que individualmente uma pessoa procura e aquilo que nós achávamos que deveria ser um caminho mais cuidadoso, mais científico, mais no sentido, traduzindo, poderia ser o nosso desenvolvimento profissional, que inclui também refletir sobre o que é que nós estamos aqui a fazer, que intervenção é que temos a nível também não só individual, mas também comunitário, etc. Ou seja, este é o nosso principal objetivo, é encontrar este equilíbrio entre aquilo que os fisioterapeutas procurem de nós e darmos suporte aos fisioterapeutas, sempre com vista naquele desenvolvimento que nós achamos mais adequado, sem dúvida. E tendo agora em consideração que aquilo que propões como desafio para os próximos anos que vai estar em frente à APFísio, que acaba por ser também desenvolver um bocadito a comunidade dos fisioterapeutas, maioritariamente a nível de literacia em fisioterapia, tal como pode ser visto no plano de ação da APFísio. De que forma é que ambos, aliás, isto é uma pergunta para ambos, de que forma é que ambos acham que uma associação como a APFísio poderá contribuir tanto para os fisioterapeutas como para a comunidade cívica? O que achas, Adério? Posso começar eu então? Bom, é uma questão interessante, para mim, na minha cabeça parece tudo muito claro, mas depois não é assim tão fácil de verbalizar, mas acho que consigo organizar aqui uma resposta que vá ao encontro daquilo que perguntavas, que é basicamente para os fisioterapeutas e para a comunidade, de formas diferentes, mas que se tocam, ou seja, para os fisioterapeutas, em termos gerais, a APFísio poderá sempre contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, que é como já tem vindo a fazer até agora, mas isto pode ser sempre melhorado, diversificado.
seja com a formação específica em fisioterapia, não é? Para a qual a AP Fisio dispõe de uma base de qualidade muito elevada nos seus grupos de interesse e grupos de trabalho, seja com a criação de oportunidades para a melhoria de soft skills, por exemplo, para os fisioterapeutas, que é algo que está em falta e que cada vez é mais valorizado. E eu penso que este é um dos pontos fundamentais. O aumento da literacia dos fisioterapeutas, de forma a que estes reconheçam, por exemplo, a importância da prática informada pela evidência e que a abracem, acima de tudo, em pleno no seu dia-a-dia, é outro dos pontos que eu considero muito importante. Não é? Eu várias vezes, em diversas comunicações, fui batendo um bocadinho neste ponto, que é, fala-se muito da prática informada pela evidência, mas temos que refletir se realmente ela está introduzida na nossa prática, não é? Se as pessoas entendem bem o que é isto da prática informada pela evidência. Porque eu tenho a sensação que às vezes não se entende muito bem o que é e como se aplica, não é? Mas, mais uma vez, tendo em conta a estrutura que tem, a AP Fisio pode ter um papel fundamental nesta questão. Relativamente à comunidade, a AP Fisio pode sempre assumir um papel importante, não é? No aumento da literacia em saúde no geral, não é? Mas concretamente também no que a fisioterapia diz respeito, e que aqui, quando me refiro à comunidade, refiro-me não só à população em geral, que muitas vezes desconhece o que é realmente a fisioterapia, mas também aos profissionais de saúde que também precisam de atualizar a imagem do que é e o que faz um fisioterapeuta neste momento. Concordo. Eu iria só acrescentar que isto não é uma preocupação nova, isto é uma preocupação também antiga da AP Fisio, que é, nós também temos uma espécie de um papel político, não político, mas policy, ou seja, a defesa da população, a defesa da saúde das populações, e a AP Fisio aqui pode trabalhar à vontade, juntamente com outras instituições. Aqui isto é um trabalho partilhado, e podemos também ter um papel do chamado advocacy, que em português nós não podemos traduzir por advocacia, mas é a defesa da profissão. Quando ele tinha dito na defesa daquilo que a fisioterapia faz para a comunidade em geral, e para os outros profissionais de saúde, porque de facto, como estavas a dizer, Adérito, às vezes as pessoas não têm noção do que é que nós fazemos, e nós notamos não somente a falta de literacia da nossa profissão, mas às vezes perceber quando tem de reencaminhar também para nós. Ou seja, há situações em que, e esta é a parte gira, que a nossa profissão até é custo-efetiva melhor em relação às vezes a outras profissões que acabam por ter um gasto dispendioso maior e acabam também por não ser tão boas para o ambiente, de certa forma, porque acabamos por desperdiçar mais recursos, e esta advocacia não fica somente na nossa profissão, acaba por também estarmos a defender estratégias de saúde mais custo-efetivas e menos pesadas para o Sistema Nacional de Saúde e também sistemas privados, etc. E este tipo de pensamento nós também podemos ter um papel. Isto falando do ponto de vista mais cívico. Eu penso que do ponto de vista mais em relação aos colegas, pronto, o Adérito já tinha falado tudo, portanto já não vou repetir. Obrigada a ambos pelas respostas. Neste caso, a AP Fisio parece vir a figurar e continuar a figurar um papel importante naquilo que é a literacia dos fisioterapeutas e também contribuir para a literacia dos restantes profissionais e comunidade cívica. E sendo assim, pergunto também, como líderes do CDN da AP Fisio, de que modo ou que aspectos é que considerariam que a fisioterapia e os fisioterapeutas têm margem de progressão? Em relação à margem de progressão, acho que vou fazer a continuação daquilo que eu tinha estado a pensar, que é um pensamento um bocadinho mais amigo do ambiente. Ou seja, quando nós pensamos em saúde que toca na nossa área, ou seja, problemas de incapacidade, de função, de movimento, etc., isto é a nossa praia, não é? Nós pensamos muitas vezes num contexto em que a cirurgia e a toma abusiva de fármacos, uma cirurgia precoce e a toma abusiva de fármacos abundam em grande quantidade. Isto não segue a evidência científica mais atual e disponível. Não é o caminho, basicamente. Então, o tratamento conservador, aqui, os fisioterapeutas são, sem dúvida, um dos profissionais que tem papel, basicamente. Não somos os únicos, sem dúvidas, existem outros profissionais que também têm uma abordagem conservadora, mas nós estamos incluídos, sem dúvida, sobretudo em relação, obviamente, a disfunções associadas ao movimento. E pronto, e como eu estava a dizer, vou reforçar esta parte que eu acho que é importante.
tendo em conta também o contexto do nosso mundo, alterações climáticas, problemas a nível ambiental, etc., e que os recursos não são infinitos, portanto são finitos, apostar na fisioterapia como estratégia mais conservadora, mais económica, custo-efetiva, etc., também é ter uma abordagem mais verde. E nós podemos ver isto em relação a racionais como Global Health, como One Health, etc., que já inclui bastante a nossa intervenção como bastante prioritária. Portanto, em relação à margem de progressão, sem dúvida, sem dúvida. E depois, se adicionarmos ainda outra questão, Adérito, que é uma coisa que nós até já tínhamos debatido, se adicionarmos ainda outra questão que tem a ver com o envelhecimento das sociedades gradual e o risco da incapacidade desta sociedade, obviamente eu aqui tenho um grande viés do envelhecimento, se estamos a pensar em longevidade, nós também temos de pensar, ok, como é que vamos manter os recursos ao longo do tempo, durante gerações, de preferência a manter as pessoas funcionais, bem, com qualidade de vida, etc. E aqui o papel da fisioterapia, de novo, é imprescindível. Não sei, o que é que achas, Adérito? Totalmente de acordo, eu acho que tocaste aí em pontos que são fundamentais, não só para a progressão da fisioterapia como profissão, mas como a própria progressão da prestação de cuidados de saúde, em termos gerais, que acho que é fundamental. E para não me repetir, porque eu tinha aqui algo, eu tinha pensado em alguns dos pontos que tu tocaste, eu se calhar agora vou focar, talvez focar aqui um bocadinho 2 pontos que eu se calhar considero que são importantes para a profissão em si, e que de certa forma acabam por complementar aquilo que referiste. Eu acho que há 2 pontos que são fundamentais na progressão da profissão. O primeiro é o acesso direto à profissão, que vai ajudar a muitas daquelas coisas que Maria João por referir. Aliás, eu diria que este é o ponto incontornável. É um passo fundamental, portanto, é importantíssimo que se continue a defender junto dos decisores políticos e das instituições competentes, até aquela questão não politics, mas o policy, não é? Que a Maria João ia falando. Portanto, é fundamental que se defenda o acesso direto aos cuidados de fisioterapia. Assim como o acesso ao reembolso dos gastos efetuados, que isto é outro problema, porque neste momento, a nível da prática privada, por exemplo, as pessoas até já acedem diretamente ao fisioterapeuta, mas depois tem uma barreira enorme que é a parte do reembolso dos gastos, se bem que há algumas que conseguem rever uma parte dos gastos que têm, a maior parte das pessoas não consegue e não acede aos cuidados de saúde de fisioterapia privados. Portanto, a qualidade da formação dos nossos fisioterapeutas é uma realidade, isto nem se questiona. Portanto, os fisioterapeutas têm competências para uma prática profissional completamente autónoma, compatível com as exigências do acesso direto em fisioterapia, para falta que seja algo que realmente consolidado. E quando acontecer, os fisioterapeutas, mas acima de tudo as pessoas, ficarão a ganhar com esta alteração. Depois, há um outro aspecto que considero importante e que será também um ponto de viragem para a fisioterapia, em termos de progressão como profissão, que é a especialização. A especialização é um sinal de maturidade da profissão. Isto é um ponto que é muito importante. Um fisioterapeuta especialista, portanto, espera-se de um fisioterapeuta especialista que ele demonstre competências clínicas avançadas, capacidade de liderança e advocacia, que assegure o desenvolvimento profissional contínuo e que este acabe por se envolver de forma autónoma nas atividades de investigação numa determinada área da fisioterapia. Quando isto for uma realidade, a profissão estará num outro patamar qualitativo e fico muito contente porque vê-se claramente que o caminho está a ser feito neste sentido e acho que podemos esperar um futuro animador nesse aspecto para a nossa profissão. Lembrei-me de outra coisa, Patrícia, antes de... Vou-te roubar outra vez a palavra. Mas, Adérito, como estavas a falar, lembrei-me de outra coisa, em relação à questão de pensar também de forma mais global. Lembrei-me, ainda associado ao custo efetivo da nossa profissão, ser um investimento mais económico depois a longo prazo, lembrei-me também dos nossos princípios de bioética, que inclui a equidade e o facto de cada vez haver mais problemas de inequidade em saúde, e nós aqui utilizamos bastante o termo determinantes sociais em saúde para isto.
e investir em melhorar a saúde das populações, muitas vezes é melhorar o acesso, lembrei-me disso especialmente também pelo acesso, um acesso direto à fisioterapia ou mais facilitado à fisioterapia, que é mais barata do que investir em estratégias mais caras, como uma cirurgia, e também menos ecológicas, também, se podemos dizer isto, tendo em conta o material que é utilizado, ou o abuso, a utilização muito exagerada de fármacos, acaba por, se investirmos neste acesso mais facilitado e direto e mais equitativo, nós também ajudamos relativamente à equidade em saúde e a minimizar um bocadinho os efeitos dos determinantes sociais em saúde. Ainda que, aqui uma ressalva importante, os profissionais de saúde têm muito pouca intervenção nesta base, infelizmente. Mas pronto, é importante estarmos atentos a isto. Excelentes respostas, obrigada a ambos. Deram aqui uma boa perspectiva daquilo que consideram ser o futuro, praticamente, daquilo que é a profissão. Já passámos também pelo passado da AP Fisio, já passámos por aquilo que consideram ser o futuro da AP Fisio nesta conversa, e agora queria só voltar ao presente e fazer uma questão mais direcionada à Maria João e perguntar, neste caso mais especificamente, neste início de mandato, para também esclarecer melhor os ouvintes e a comunidade de fisioterapeutas, apesar da aparente quietude, do aparente silêncio, o que é que já tem sido desenvolvido pela AP Fisio? Olha, nós, obviamente, na fase inicial, como eu tinha dito, nós procuramos trabalhar a sustentabilidade económica da AP Fisio. Nesta situação de insegurança era muito importante reduzir ao máximo esta insegurança e esta incerteza do que é que iria acontecer, e culminou com a mudança de sede, que foi muito bom. Conseguimos reduzir aqui algumas despesas, pronto. Penso que também podemos dizer que esta mudança da sede também nos ajudou a começar um trabalho que ainda vai ficar silencioso durante algum tempo, porque é um trabalho que demora muito, muito tempo, que é a organização da documentação histórica da AP Fisio e do trabalho bonito que foi sendo feito ao longo dos anos. Reunimos com todos os órgãos, reunimos com a Ordem, que também é muito importante e foi um produto muito, muito importante da AP Fisio também, e temos agora mudança de estatutos também a decorrer. Na altura que estamos a gravar, não sei como é que depois vai o lançamento do episódio, se já vai estar público ou não os estatutos, mas pronto, temos a mudança de estatutos que também era muito importante fazer. Nós estamos a preparar conteúdos para futuros eventos, porque os eventos e a proximidade dos associados a nós é algo bastante importante, e sem dúvida nós temos de tratar de muita burocracia. Portanto, acho que é mais ou menos aquilo que nós temos feito dos mais prioritários. Obrigado, Maria João, já foi feito algum trabalho à sombra, já podemos ver e podemos descansar. Os sócios, entre aspas. Se tivesses que dirigir uma palavra aos sócios ou a quem se queira associar, o que é que dirias? Olha, eu vou dizer aquilo que eu visualizo da AP Fisio e do trabalho que nós temos estado a fazer e continuamos a fazer em relação às direções anteriores. A AP Fisio pretende ser e continuar a ser um espaço seguro, um espaço de reflexão sem julgamento dos pares, que ajuda a reduzir as lacunas, a gerir a incerteza, um espaço de interajuda com base nos interesses dos voluntários, ou seja, as pessoas que estão dentro de grupos de interesse e grupos de trabalho têm interesse sobre aquela área e voluntariamente procuram ajudar, e essa interajuda também é feita por nós, porque nós também somos voluntários. Mas é sem dúvida um espaço também de aprendizagem, tanto que o Adélio há bocado tinha falado da oferta formativa, é muito importante para nós, obviamente, e de qualidade, e o caminho desta reflexão, interajuda e de aprendizagem, o caminho é sempre no sentido do desenvolvimento profissional, não só do indivíduo, como o Adélio tinha falado há bocado, mas também da profissão, ou seja, como é que nós gostaríamos de visualizar a profissão e etc. Vantagens, obviamente que nós temos como vantagens o desconto para tudo o que é produzido por nós, para os associados, obviamente, desconto também a parcerias e acesso a todo o conteúdo que nós produzimos. Isto é uma forma das pessoas se sentirem incluídas e sentirem que o trabalho da AP Fisio vale a pena. Pronto, penso que é sem dúvida esta parte que eu diria mais importante.
questionaria também ao Adérito, como ex-presidente da AP Físio, que conselho daria também aos sócios ou aos futuros associados e que conselho daria à nova equipa da AP Físio que vai entrar dentro de um caminho que igualmente tu também, Adérito, já traçaste? Em primeiro lugar, o principal conselho é que continuem a fazer aquilo que costumam fazer. Eu tenho a felicidade de estar, colaborar com os órgãos sociais, não nos órgãos diretivos, mas tenho acompanhado de perto o trabalho desta equipa e tem sido um trabalho fantástico. Acho que vocês têm condições para pôr a AP Físio num patamar qualitativo bastante superior. Mas agora conselhos assim um bocadinho mais concretos, que penso que já é algo que todos nós pensamos, mas que para mim se calhar acabam por ser pontos que fui sentindo como importantes. Que valorizem os sócios, e isso vocês estão a fazer muito bem, não é? Criem ainda mais condições para que os fisioterapeutas que são sócios da AP Físio se consigam valorizar, tanto a nível pessoal como profissional. Que comuniquem, e quando digo comuniquem, refiro-me tanto aos sócios como aos não sócios, como é lógico, não é? A AP Físio tem vindo a ser muito ativa já há muitos anos, mas nem sempre esta atividade que a AP Físio tem é conhecida e, consequentemente, não é reconhecida. Se não conhecem, não reconhecem. É recorrente ouvir colegas a questionar se é justificada a continuidade da AP Físio no atual enquadramento da representatividade da profissão, algo que também é importante desmistificar, claro que sim, não é? Para mim a resposta é clara. É fundamental que os sócios percebam as vantagens que têm em estar associados à AP Físio, assim como toda a atividade que é desenvolvida, e é fundamental que os que não são sócios percebam que estão a perder, não é? Porque isto acaba por ser mesmo também este jogo que é importante. Foi algo que procuramos melhorar durante o período em que estive no Conselho Diretivo. Penso que conseguimos melhorar, mas há uma enorme margem de progressão neste ponto. Acho que o dar a conhecer a atividade é algo que com certeza que vocês conseguem fazer mais e melhor. Que criem sinergias. Acho que isto é outro conselho também que vos posso deixar, para além das sinergias óbvias com as diferentes estruturas representativas da fisioterapia e dos fisioterapeutas, existem várias associações científicas e de pessoas com diversas condições de saúde, com as quais a AP Físio poderá procurar uma aproximação que será certamente vantajosa para os dois lados. E por fim, que toca aqui um bocadinho naquilo que a Maria João já disse, é que criem plataformas de partilha e reflexão científica e técnica, ou seja, estas plataformas, estes espaços, sejam eles de que forma for, congressos, webinar, pequenos encontros presenciais, acho que isso não interessa, mas estas plataformas são fundamentais para que os fisioterapeutas se encontrem, discutam os seus problemas, possíveis soluções, partilhem as suas dores e formas de as tratar, e acho que este é um dos pontos em que a AP Físio pode brilhar também. Muito obrigada a ambos pela vossa ajuda, entre aspas, naquilo que será também o futuro da AP Físio, o futuro também da fisioterapia no que toca ao associativismo, de alguma parte. E agora passaria só para uma questão mais prática, porque temos ouvintes e eles também gostam de tentar contactar com quem está aqui connosco a falar, e questionaríamos de que forma é que os ouvintes podem contactar-vos a vocês e também, claro, a AP Físio. Sem dúvida, podem falar connosco através das redes sociais. É importante perceberem que nós temos ferramentas de comunicação mais próximas com quem é associado, obviamente, e as pessoas têm acesso aos e-mails institucionais e nós disponibilizamos a responder com o maior, é normal, é uma forma de diferenciação com quem não é sócio. Prontificamos a responder de forma mais direta e mais rápida aos nossos associados. Mas para as pessoas da comunidade em geral, para pessoas não associadas, podem nos contactar através das redes sociais, através do nosso e-mail institucional, que está associado ao nosso site. Aí, obviamente, que é normal nós demorarmos mais, porque, pronto, nós temos, assim, algumas solicitações. As pessoas, quando quiserem contactar a AP Físio, penso que as coisas não mudaram desde que a direção mudou, portanto, têm os canais mais formais, menos formais, mas existem vários canais de comunicação, que qualquer pessoa, seja sócio ou não sócio, de outras instituições,
pode seguir, os e-mails são disponíveis, as redes sociais são publicitadas, portanto acho que hoje em dia, numa sociedade de informação como a nossa, acho que é relativamente simples chegarem aos contactos da associação. Muito importante dizer, nós mudamos de morada, fica também reforçado aqui, portanto não se enganem, não enviem para a antiga morada, pronto, mas isso está no nosso site, toda a informação no nosso site, Facebook, nós temos site, Facebook, Twitter e Instagram, pronto, acho que temos bastantes, e agora vamos começar a ter este podcast, porque também é mais uma forma de comunicar com as pessoas. E temos ainda LinkedIn, só para acrescentar informação. Pois é. Queria agradecer então este final de conversa e esta conversa espetacular que tivemos aqui, agradecer a vossa presença, que é sempre formidável, e é um prazer continuar a ver o vosso contributo para a fisioterapia em Portugal, e neste caso contar convosco para o desenvolvimento da fisioterapia em Portugal. Quanto aos nossos ouvintes, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, AP Fisio, e mais especificamente para o e-mail comunicação.apfisio@gmail.com. Um abraço e até ao próximo episódio. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Dérit. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigada.